Carolina Duarte ajustou o coque no cabelo, enquanto equilibrava a xícara de café e sua bolsa gasta. Mais um dia começava no escritório, antes mesmo do sol nascer. Aos 28 anos, sua rotina era tão precisa quanto os relatórios que preparava. Acordar às 5h30, pegar 2 ônibus até o centro de São Paulo e estar na mesa às 7h, pronta para mais um dia como assistente executiva de Marcelo Vasconcelos. O prédio espelhado da Vasconcelos Enterprises refletia os primeiros raios de sol quando ela atravessou o saguão. Os seguranças já a conheciam. Afinal, era ela quem chegava primeiro e saía por último todos os dias. Seu salário não era ruim, mas também não permitia luxos. Cada centavo era contado para ajudar a família, especialmente depois que seu pai adoeceu alguns anos atrás. No 30º andar, Carolina organizava a agenda do dia quando as portas do elevador se abriram. Marcelo Vasconcelos emergia, impecável em seu terno italiano, telefone em uma mão e pasta de couro na outra. Aos 35 anos, ele era a personificação do sucesso corporativo, frio, calculista e implacável nos negócios. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Carolina o cumprimentou com sua habitual eficiência profissional, escondendo o leve tremor que sempre sentia em sua presença. Eram 5 anos trabalhando juntos, e ela ainda se perguntava se ele sequer sabia seu sobrenome. Carolina, preciso dos relatórios da fusão com a Weber & Sons em minha mesa em 1 hora. Ele respondeu sem desviar os olhos do celular. E cancele meu almoço com os japoneses. Remarque para a semana que vem. O contraste entre os dois não poderia ser maior. Enquanto ela usava um vestido simples comprado em promoção, ele exibia um relógio que custava mais que seu salário anual. O escritório dele era maior que seu apartamento inteiro, com vista panorâmica para a cidade que ele praticamente possuía. Carolina observava, em silêncio, como Marcelo conduzia suas reuniões através das paredes de vidro. Sua voz raramente se alterava, mas suas palavras tinham o poder de construir ou destruir empresas inteiras. Era um homem que vivia pelo controle de seus negócios, de seu tempo, de suas emoções. O que ele não sabia, e Carolina guardava como seu segredo mais profundo, era que há anos seu coração batia mais forte toda vez que ele passava por sua mesa. Um sentimento que ela considerava tolo e impossível, mas que persistia teimosamente como uma flor crescendo no asfalto. Naquela manhã, como em todas as outras, Carolina sufocou seus sentimentos e mergulhou no trabalho. Afinal, ela era apenas mais uma engrenagem na máquina perfeitamente azeitada que era a vida de Marcelo Vasconcelos. Um detalhe facilmente substituível em seu mundo de vidro e aço. Mal sabia ela que o destino estava prestes a embaralhar todas as cartas daquele jogo, aparentemente tão bem definido. Era uma quinta-feira quando tudo começou a mudar. Marcelo estava mais inquieto que o normal, andando de um lado para outro em seu escritório. Carolina o observava discretamente, tentando antecipar qual seria a próxima demanda urgente. Carolina, venha aqui um momento, ele chamou, sua voz ecoando através do intercomunicador. Ela ajeitou rapidamente o cabelo e entrou no escritório, bloco de notas em mãos. O sol da tarde entrava pelas enormes janelas, criando sombras alongadas no piso de mármore. Preciso que você compareça ao evento beneficente da empresa no próximo sábado, ele falou, sem rodeios. Será no Hotel Unique. Os principais executivos do mercado estarão lá. Carolina piscou algumas vezes, processando o pedido incomum. Em 5 anos, era a primeira vez que ele a convidava para um evento social da empresa. Senhor, eu não esperava... Ela começou, surpresa. É um evento importante, ele cortou, entregando-lhe um convite dourado. Preciso de alguém de confiança para gerenciar as interações sociais. Você conhece todos os clientes e parceiros. Claro, pensou Carolina. Era isso. Ele precisava de uma assistente, não de uma companhia. Mesmo assim, seu coração acelerou ao pegar o convite. Será formal? Ela perguntou, já calculando mentalmente se tinha algo apropriado para vestir. Naturalmente, respondeu ele, voltando sua atenção para o laptop. Ah, e Carolina, vista-se adequadamente. Será um evento de alto nível. O comentário a atingiu como um tapa. 5 anos de trabalho impecável. E ele ainda a via como alguém que precisava ser lembrada de como se vestir apropriadamente. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Carolina encarou o convite dourado sobre a mesa da cozinha. Sua irmã mais nova, Beatriz, a observava com um sorriso maroto.
E agora? Vai mesmo ir como a assistente dele? Provocou Bia. Carolina mordeu o lábio, pensativa. Não, respondeu finalmente. Cansei de ser apenas a sombra eficiente do todo-poderoso Marcelo Vasconcelos. Pegou o celular e discou um número que há tempos estava guardado em seus contatos. Depois de 3 toques, uma voz masculina atendeu. Daniel? É a Carolina. Lembra daquela sua oferta de me acompanhar em um evento? Ainda está de pé? Do outro lado da linha, Daniel Moretti sorriu. Pensei que nunca fosse perguntar, Carol. Naquela noite, Carolina dormiu com um sorriso nos lábios pela primeira vez em muito tempo. No sábado, Marcelo Vasconcelos conheceria uma Carolina muito diferente da que ele estava acostumado a controlar. O Hotel Unique brilhava como uma joia moderna contra o céu noturno de São Paulo. Marcelo chegou cedo, como de costume, supervisionando cada detalhe do evento. Vestido em um terno Armani feito sob medida, ele cumprimentava os convidados que chegavam, seu olhar ocasionalmente desviando para a entrada principal. Já passava das 9 quando ele a viu. Por um momento, precisou olhar 2 vezes para ter certeza de que era realmente Carolina. Ela usava um vestido vermelho que fluía como água, os cabelos soltos em ondas suaves, emoldurando seu rosto. Mas não foi sua aparência que fez Marcelo congelar no meio de uma frase. Foi quem a acompanhava. Daniel Moretti, impecável em um smoking negro, conduzia Carolina pelo braço com uma familiaridade que fez o estômago de Marcelo revirar. O advogado sorria, inclinando-se ocasionalmente para sussurrar algo no ouvido dela, provocando risos que Marcelo nunca tinha ouvido no escritório. Boa noite, Sr. Vasconcelos. Carolina cumprimentou com uma confiança que ele não reconhecia. Acredito que conhece Daniel Moretti. Os 2 homens se encararam por um momento tenso. Claro que Marcelo o conhecia. Daniel Moretti era o advogado que tinha se tornado um espinho em seus negócios anos atrás, defendendo pequenos empresários contra suas aquisições hostis. Moretti, Marcelo respondeu secamente, estendendo a mão. Não esperava vê-lo aqui. A vida é cheia de surpresas, não é mesmo, Vasconcelos? Daniel sorriu, apertando sua mão com força desnecessária. Carolina foi muito gentil em me convidar. Marcelo sentiu algo estranho no peito, uma sensação desconfortável que não conseguia nomear. Seus olhos seguiam o casal enquanto eles circulavam pelo salão, notando como Carolina sorria mais abertamente, como seus ombros pareciam relaxados, como ela brilhava de uma maneira que nunca tinha visto antes. Quer que eu peça para checarem as credenciais dele? Sussurrou seu chefe de segurança, notando sua atenção. Não, Marcelo respondeu entre dentes. Deixe-os. Durante a noite, ele se pegou observando-os mais vezes do que gostaria de admitir. Cada risada de Carolina, cada toque casual de Daniel em seu braço, cada olhar trocado entre eles, parecia uma provocação pessoal. Foi só quando derrubou sua 3ª taça de champanhe que Marcelo finalmente admitiu para si mesmo. Estava com ciúmes. Ele, que sempre manteve Carolina à distância, relegada ao papel de assistente eficiente, agora sentia uma urgência inexplicável de arrancar Daniel Moretti de perto dela. A ironia não lhe escapou. No momento em que Carolina finalmente escapou de seu controle, ele percebeu que talvez quisesse mais do que apenas sua competência profissional. O salão de festas fervilhava com conversas e música, mas Marcelo mal prestava atenção nas pessoas que tentavam lhe falar de negócios. Seus olhos continuavam voltando para Carolina e Daniel, que agora conversavam animadamente com um grupo de executivos. Então, Moretti, Marcelo aproximou-se, interrompendo a conversa. Como conheceu minha assistente? Carolina? Daniel sorriu, trocando um olhar cúmplice com ela. Nos conhecemos há alguns meses em um café perto do fórum. Ela estava almoçando sozinha. Eu pedi licença para dividir a mesa. Estava lotado naquele dia. Carolina completou, um leve rubor tingindo suas bochechas. E desde então temos nos encontrado regularmente, Daniel concluiu, seu tom deixando claro que havia mais naquela história do que estava contando. Marcelo engoliu em seco, seu maxilar tensionando. Interessante. Não sabia que você frequentava aquela região, Carolina. Há muitas coisas sobre mim que o senhor não sabe, Sr. Vasconcelos. Ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Daniel observava a interação com interesse calculado. Sabe, Vasconcelos, me surpreende que depois de tantos anos você ainda trate Carolina com tanta formalidade. Ela é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci.
O comentário atingiu Marcelo como uma provocação direta. Era verdade. Após 5 anos, ele ainda mantinha uma distância profissional que agora parecia ridícula. Carolina é uma funcionária exemplar. Ele respondeu mecanicamente. Apenas isso? Daniel pressionou, seu sorriso aumentando. Bem, sorte a minha que pude enxergar além da funcionária exemplar. A tensão no ar ficou palpável. Carolina, percebendo o clima pesado, tentou mudar de assunto, mas foi interrompida pela orquestra que começava a tocar uma nova música. Me concede esta dança? Daniel perguntou a ela, estendendo a mão. Antes que Carolina pudesse responder, Marcelo se adiantou. Na verdade, preciso discutir algo importante com ela. Se nos der licença, Moretti. Sem esperar resposta, Marcelo conduziu Carolina para a pista de dança, deixando um Daniel visivelmente satisfeito para trás. Era exatamente a reação que ele esperava provocar. Senhor Vasconcelos, o que... Carolina começou, surpresa com a atitude repentina. Desde quando você se encontra com Daniel Moretti? Ele perguntou, sua voz baixa e intensa enquanto começavam a dançar. Não entendo por que isso seria relevante para o senhor. Ela respondeu mantendo a compostura, apesar da proximidade entre eles. Marcelo percebeu que sua mão na cintura dela estava mais tensa do que deveria. Pela primeira vez em anos, ele estava perdendo o controle, não de uma negociação ou de um contrato, mas de si mesmo. No escritório na segunda-feira, Marcelo não conseguia se concentrar. As imagens da festa não paravam de passar por sua mente. Carolina dançando com Daniel, rindo de suas piadas, brilhando de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Através das paredes de vidro, observava sua assistente trabalhando, tão profissional como sempre. Nada em sua postura indicava a transformação que ele testemunhara no sábado. Era como se aquela Carolina do vestido vermelho fosse outra pessoa. Preciso dos arquivos do caso Weber & Sons. Ele pediu pelo interfone, mais para trazê-la à sua sala do que por necessidade real. Carolina entrou, pasta em mãos, sem demonstrar qualquer desconforto. Foi ele quem se remexeu na cadeira, lembrando-se subitamente de um caso de anos atrás. Você conhece o histórico profissional de Daniel Moretti? Perguntou abruptamente. Ela hesitou. Sei que ele é advogado trabalhista e empresarial. Por quê? Há 5 anos Moretti liderou uma ação coletiva contra minha empresa. Defendeu pequenos empresários do bairro Vila Mariana. Carolina franziu o senho, sentindo um incômodo familiar ao ouvir o nome do bairro. A fusão do shopping foi com os terrenos da Vila Mariana? Sua voz saiu mais baixa. Marcelo assentiu. O seu pai tinha um restaurante lá. O silêncio de Carolina foi sua resposta. As peças começaram a se encaixar na sua mente. Durante anos, ela culpou apenas o mercado, a concorrência, o destino. Nunca tinha ligado os pontos entre sua perda e a empresa onde trabalhou por 5 anos. Carolina ficou tensa, mas manteve o rosto neutro. E o que aconteceu? Ele perdeu, Marcelo respondeu secamente. Mas não antes de criar um inferno jurídico que quase comprometeu uma aquisição importante. Os empresários... Carolina começou, sua voz tremendo levemente. O que aconteceu com eles? Marcelo deu de ombros. O mercado é assim, os fortes sobrevivem, os fracos sucumbem. Negócios são negócios. Negócios? Ela repetiu, sua voz agora carregada de uma emoção que ele não conseguia identificar. Eram famílias inteiras, Sr. Vasconcelos. Pessoas que perderam tudo. Ele se virou para encará-la, surpreso com o tom. Como você sabe disso? Porque uma dessas famílias era a minha. Carolina respondeu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. O restaurante do meu pai ficava na Vila Mariana. Fechou depois que o shopping da sua empresa foi construído. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marcelo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Agora, entendia por que Daniel estava com ela, porque ele sorria daquele jeito provocador na festa. Carolina, eu não sabia. Claro que não sabia. Ela o cortou, sua voz tremendo. Para o senhor, éramos apenas números em uma planilha. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Ela saiu da sala antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, deixando Marcelo sozinho com o peso de uma revelação que mudava tudo. O homem que sempre se orgulhou de seu controle, agora percebia que algumas ações do passado eram incontroláveis, e suas consequências estavam voltando para assombrá-lo. O restante da semana foi um exercício de tensão contida. Carolina continuava eficiente como sempre, mas algo tinha mudado. Não havia mais bom dia com sorriso,
nem as pequenas gentilezas que ela costumava ter, apenas o estritamente profissional. Marcelo tentou várias vezes puxar conversa, mas ela sempre encontrava uma maneira educada de se esquivar. Foi quando ele recebeu o convite para outro evento social, desta vez, um jantar beneficente organizado pelo próprio Daniel Moretti. Carolina, chamou ele, depois de passar a tarde toda ensaiando mentalmente o que diria. Você vai ao jantar do Moretti na sexta? Ela levantou os olhos dos papéis que organizava. Vou sim, senhor. Daniel me convidou pessoalmente. Daniel, ele repetiu, sentindo um gosto amargo na boca. Vocês parecem próximos. Ele me ajudou muito nos últimos meses. Ela respondeu, sua voz neutra. É um homem que se importa com as pessoas, de verdade. A indireta não passou despercebida. Marcelo ajustou a gravata, desconfortável. Sobre o que aconteceu com o restaurante do seu pai. Por favor, ela o interrompeu. Não quero falar sobre isso, foi há muito tempo. Mas precisamos conversar, ele insistiu. Eu nunca imaginei. O quê? Que suas decisões afetavam pessoas reais? Carolina deixou escapar, para logo em seguida se recompor. Me desculpe, Sr. Vasconcelos, isso foi inapropriado. No jantar de sexta-feira, Marcelo observava de longe, enquanto Daniel e Carolina dançavam. O advogado sussurrava algo em seu ouvido, e ela ria. Aquele riso genuíno que nunca tinha sido direcionado a ele. Não aguentando mais, Marcelo se aproximou do casal. Posso interromper? Daniel sorriu. Aquele sorriso que Marcelo estava começando a odiar. Claro, Carol não se importa, não é? Antes que ela pudesse responder, Marcelo já a tinha tomado nos braços. A música lenta os forçava a uma proximidade desconfortável. Por que nunca me contou? Ele perguntou baixinho. Contaria alguma diferença? Ela devolveu seus olhos encontrando os dele pela primeira vez em dias. Sim, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Teria feito diferença. Carolina soltou um suspiro triste. O senhor é exatamente como Daniel o descreveu. Brilhante nos negócios, mas cego para o que realmente importa. A música acabou e ela se afastou, deixando Marcelo sozinho no meio da pista de dança. Do outro lado do salão, Daniel observava tudo com um sorriso satisfeito. Ele sabia que o poderoso Marcelo Vasconcelos estava finalmente começando a sentir o gosto de perder algo que realmente importava. O jantar estava chegando ao fim quando Daniel encontrou Marcelo sozinho na varanda do salão. A cidade brilhava abaixo deles, mas nenhum dos dois estava interessado na vista. Ela não sabe ainda, Daniel começou, servindo-se de um uísque, sobre o quanto você realmente afetou a vida dela. Marcelo se virou tenso. Do que está falando? O restaurante foi só o começo. Daniel continuou, sua voz calma, mas cortante. Depois que o pai dela ficou doente, a família precisou vender tudo para pagar as contas. Sabe por que Carolina trabalha há 5 anos como sua assistente? Porque ela ainda está pagando as dívidas que seu pai contraiu, tentando salvar o negócio. As palavras atingiram Marcelo como golpes físicos. Ele se lembrava vagamente de ter assinado documentos sobre aquela aquisição, de ter despachado advogados para lidar com os detalhes menores. Eu não sabia... Ele começou. Claro que não. Daniel o cortou. Você nunca sabe. Está ocupado demais contando seus milhões para ver o rastro de destruição que deixa para trás. O som de saltos no piso de mármore fez os 2 homens se virarem. Carolina estava parada na porta da varanda, seu rosto pálido, deixando claro que tinha ouvido tudo. É verdade? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Todo aquele dinheiro que meu pai pegou emprestado foi por sua causa? Marcelo deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Carolina, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela explodiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você destruiu não só o sonho do meu pai, mas anos da nossa vida. Como eu trabalhei todos esses dias ao seu lado, sem saber que você era o responsável por tudo. Eu posso consertar isso. Marcelo tentou, desesperado. Posso pagar todas as dívidas, posso... Não, ela o interrompeu. Não quero seu dinheiro. Não quero nada de você. Carolina se virou para sair, mas parou por um momento. Sabe o que é pior? Eu passei anos admirando você. Anos nutrindo sentimentos por alguém que não pensou 2 vezes antes de destruir a vida da minha família. Ela saiu correndo, deixando os 2 homens na varanda. Daniel terminou seu uísque calmamente. Sabe, Vasconcelos, ele disse, tem coisas que todo o dinheiro do mundo não pode comprar.
A confiança de alguém é uma delas. Marcelo ficou sozinho na varanda, as luzes da cidade embaçadas à sua frente. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia completamente impotente. Não havia planilha ou contrato que pudesse consertar o que tinha quebrado. Na manhã seguinte, encontrou a carta de demissão de Carolina sobre sua mesa. O escritório parecia maior e mais vazio sem Carolina. Sua mesa, sempre tão organizada, agora estava limpa e impessoal. Marcelo pegou a carta de demissão pela 10ª vez naquela manhã, relendo as palavras formais que não revelavam nada do turbilhão de emoções da noite anterior. Sr. Vasconcelos, a nova assistente temporária chegará em 1 hora, informou sua secretária. Ele apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Como explicar que não queria uma nova assistente, que pela primeira vez em sua vida sentia que tinha perdido algo verdadeiramente importante? Em seu apartamento, Carolina chorava abraçada à irmã. Beatriz tentava consolá-la, mas como consolar alguém que descobriu que trabalhou 5 anos para o homem que destruiu sua família? Todo esse tempo, Carolina soluçava, eu achando que era só azar, que era o destino, mas era ele, Bia, era ele o tempo todo. Seu celular não parava de tocar. Marcelo tinha ligado dezenas de vezes, deixado mensagens, enviado e-mails. Ela ignorou todos. Daniel também tentou contato, mas ela precisava de distância, de todos. Precisava processar como seus sentimentos por Marcelo, guardados por tanto tempo, agora se misturavam com uma raiva e decepção que queimavam seu peito. No escritório, Marcelo tentava trabalhar, mas cada arquivo, cada documento o fazia pensar em quantas outras Carolinas ele tinha prejudicado ao longo dos anos. Quantas famílias tinha destruído sem nem mesmo saber seus nomes. A assistente temporária chegou, anunciou a secretária. Uma jovem entrou, eficiente e profissional, exatamente como Carolina no primeiro dia. Mas não era ela. Nunca seria ela. Pode ir, ele disse abruptamente. Não preciso de uma assistente hoje. À noite, sozinho em sua cobertura, Marcelo bebeu mais do que deveria. As palavras de Carolina ecoavam em sua mente. Anos nutrindo sentimentos por alguém. Ela tinha sentimentos por ele, e ele, em sua arrogância cega, nunca tinha percebido. Ou talvez tivesse percebido e ignorado, porque sentimentos não faziam parte de seu plano de negócios perfeitamente calculado. Agora, ironicamente, eram os sentimentos que o mantinham acordado. O remorso pelo que tinha feito, a saudade de sua presença, a dor de saber que tinha machucado alguém que se importava com ele. No dia seguinte, sua secretária encontrou vários dos antigos processos de aquisição sobre sua mesa. Marcelo tinha passado a noite revisando cada um deles, procurando entender o rastro de destruição que Daniel tinha mencionado. Em seu celular, mais uma mensagem não lida para Carolina. Eu sinto muito, mais do que você imagina. Mais do que eu achei que fosse capaz de sentir. 2 semanas se passaram desde a saída de Carolina. O império de Marcelo Vasconcelos continuava funcionando. Os negócios seguiam prosperando, mas o homem por trás do império estava irreconhecível. Os lucros do último trimestre superaram as expectativas, informou seu diretor financeiro durante uma reunião. Marcelo apenas concordou com a cabeça, seu olhar perdido na cidade através da janela. Antigamente, números como aqueles o fariam sorrir. Agora, só conseguia pensar em quantas vidas aqueles lucros tinham custado. Senhor Vasconcelos, chamou o diretor. O senhor está bem? Não, ele não estava. Pela primeira vez em sua vida, Marcelo Vasconcelos estava completamente perdido. O controle que tanto prezava tinha escorregado por entre seus dedos como areia. Em casa, pegou-se olhando fotos antigas do escritório em seu celular. Em várias delas, Carolina aparecia ao fundo, sempre trabalhando, sempre presente. Como não tinha percebido antes o quanto dependia dela. Não apenas de sua eficiência profissional, mas de sua presença, seu sorriso discreto, sua forma gentil de lidar com todos. O que aconteceu com você? Perguntou seu sócio durante um almoço. Está diferente. Diferente como? Marcelo se perguntava. Será que estava diferente porque finalmente estava sentindo? Porque pela primeira vez estava enxergando as consequências de suas ações? Numa tarde particularmente difícil, ele fez algo impensável. Foi até o antigo endereço do restaurante do pai de Carolina. O local agora era uma loja de departamentos, parte do shopping que ele tinha construído.
Um senhor que varria a calçada o reconheceu. Senhor Vasconcelos, o senhor não se lembra de mim, mas eu trabalhava no Cantinho do Duarte, o restaurante que ficava aqui. Marcelo sentiu o estômago revirar. Como era? Perguntou. O restaurante? O senhor sorriu com nostalgia. Ah, era um lugar especial. Seu Jorge, o pai da Carolina, conhecia todos os clientes pelo nome. Nas sextas-feiras tinha música ao vivo. A Carolina ainda era estudante, mas ajudava nos fins de semana. Ela tinha um jeito com as pessoas, sabe? Cada palavra era como uma facada. Marcelo imaginava o restaurante cheio de vida, de histórias, de sonhos. Sonhos que ele tinha destruído com uma única assinatura. O que aconteceu com seu Jorge? Perguntou, temendo a resposta. Depois que fechou o restaurante, nunca mais foi o mesmo. A doença veio logo depois. Mas a Carolina, aquela menina é forte, sustentou a família sozinha. Marcelo voltou para seu carro, as mãos tremendo. Pela primeira vez em sua vida, todo o seu dinheiro, todo o seu poder pareciam vazios. Ele tinha perdido algo que não sabia que precisava. Sua humanidade. Na manhã seguinte, Marcelo encarava sua mesa, os olhos fixos em um antigo relatório de aquisição. Pela primeira vez, os números e contratos não pareciam apenas estatísticas, eram histórias, vidas que ele afetara sem sequer conhecer. No fim do dia, chamou um de seus advogados de confiança. Preciso de um levantamento sobre as aquisições da empresa. Quero saber como elas impactaram as pessoas envolvidas. O advogado arqueou uma sobrancelha, surpreso. O senhor quer revisar contratos antigos? Quero entender o que fizemos e o que podemos corrigir. Marcelo respondeu, a voz mais baixa do que de costume. Apenas dias depois, quando revisou os primeiros arquivos, ele convocou a reunião com sua equipe jurídica. Os advogados se entreolharam, confusos. Este não era o Marcelo Vasconcelos que conheciam. Mas, senhor, protestou o chefe do jurídico, isso são águas passadas. Todos os processos foram resolvidos legalmente. Legalmente, sim, Marcelo respondeu, batendo na mesa. Mas imoralmente. Quero saber de cada pessoa que prejudicamos. E quero um plano de compensação para cada uma delas. A notícia se espalhou rapidamente pelo mercado financeiro. O todo-poderoso Marcelo Vasconcelos estava revisando seu passado, procurando ativamente pessoas que tinha prejudicado para compensá-las. Alguns achavam que ele tinha enlouquecido. Outros especulavam sobre uma estratégia elaborada de marketing. Ninguém imaginava que a verdadeira razão era uma assistente executiva que tinha acordado sua consciência. Durante semanas, Marcelo mergulhou em arquivos antigos. Cada história que descobria o fazia sentir mais peso na consciência. Famílias que tinham perdido negócios de gerações, pessoas que ainda pagavam dívidas, sonhos destruídos por sua ganância. Uma noite, depois de horas revisando documentos, ele encontrou algo que fez seu coração parar. Fotos antigas do Cantinho do Duarte. O restaurante do pai de Carolina estava cheio, decorado para o Natal. Em uma das fotos, ela ainda adolescente, sorria ao lado do pai. O mesmo sorriso que, anos depois, ela guardaria apenas para si no escritório. Com as mãos tremendo, Marcelo pegou o telefone e ligou para seu banco. Quero que encontrem todas as dívidas da família Duarte, ordenou. Todas elas. E quero que sejam pagas. Hoje. Em nome de quem devemos registrar o pagamento? Perguntou o gerente. Anônimo, respondeu Marcelo. Eles não podem saber que fui eu. Depois disso, ele começou a procurar outros ex-proprietários do bairro. Um por um, foi tentando consertar os erros do passado. Não por marketing, não por estratégia empresarial, mas porque finalmente entendia que sucesso não podia ser medido apenas em dinheiro. À noite, em seu apartamento, olhou mais uma vez para o número de Carolina em seu celular. Não ligou. Ainda não. Primeiro precisava provar, para ela e para si mesmo, que era capaz de mudar. Na gaveta de sua mesa, guardou a foto do Cantinho do Duarte como um lembrete constante do preço real de suas ações. Era uma tarde chuvosa, quando Marcelo entrou no escritório de Daniel Moretti. O advogado não pareceu surpreso ao vê-lo. Estava esperando sua visita, Daniel disse, indicando a cadeira à sua frente. As notícias correm rápido no mercado. O tubarão virou filantropo? Marcelo ignorou a provocação. Preciso da sua ajuda, Moretti. Minha ajuda? Daniel riu. E por que eu ajudaria você? Porque você conhece todas as pessoas que prejudiquei, Marcelo respondeu. Você as defendeu. Sabe onde encontrá-las.
Daniel se recostou na cadeira, cruzando os braços. E você quer minha ajuda? O mesmo Marcelo Vasconcelos que arruinou essas vidas? Marcelo sustentou seu olhar. Quero consertar o que puder. Daniel soltou uma risada cínica. Conveniente, não? O que mudou, hein? Sentiu um pouco de culpa e agora quer bancar o bom samaritano? Não espero que confie em mim. Marcelo disse, firme. Mas quero tentar. Se não por mim, pelas pessoas que foram afetadas. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Depois pegou uma pasta e jogou sobre a mesa. Aqui estão os nomes, mas não pense que isso te absolve. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Aqui, disse, empurrando a pasta para Marcelo. Cada caso que defendi contra você. Cada família que lutou para não perder tudo, inclusive os Duarte. Marcelo pegou a pasta com mãos trêmulas. Por que está me ajudando? Não estou ajudando você, Daniel respondeu. Estou ajudando eles. E talvez esteja ajudando a Carolina também. Como ela está? Marcelo não conseguiu evitar a pergunta. Machucada, Daniel respondeu sinceramente. Mas forte, sempre forte. Marcelo assentiu, levantando-se para sair. Na porta, Daniel o chamou. Vasconcelos, se você está fazendo isso só para reconquistar a Carolina... Não, Marcelo o interrompeu. Estou fazendo isso porque é o certo, porque finalmente entendi o que significa ter poder de verdade. Daniel observou enquanto ele saía pensativo. Talvez o homem sem coração estivesse finalmente encontrando um. No dia seguinte, Marcelo começou a trabalhar nos casos. Um a um, foi procurando cada pessoa listada na pasta. Algumas o receberam com raiva, outras com desconfiança. Ele aceitou cada reação. Eram consequências de suas próprias ações. À noite, em seu escritório, olhou para a foto do cantinho do Duarte mais uma vez. No canto escrito à mão havia uma data. Natal de 2010. O último Natal feliz. Marcelo guardou a foto e começou a escrever em seu notebook. Não eram números ou contratos desta vez. Era um plano. Um plano para provar que até mesmo o mais frio dos homens podia aprender a sentir. Num sábado à tarde, Beatriz, irmã de Carolina, chegou em casa agitada após atender o telefone. Pai, você não vai acreditar, ela exclamou entrando na pequena sala onde seu Jorge descansava. O banco ligou, todas as nossas dívidas foram pagas. Carolina, que estava na cozinha, deixou cair o copo que segurava. Como assim pagas? Disseram que foi um acordo especial de renegociação. Beatriz explicou ainda sem fôlego. Algo sobre um fundo de compensação para pequenos empresários. Seu Jorge, que raramente demonstrava emoção desde que perdera o restaurante, tinha lágrimas nos olhos. Mas quem... Foi anônimo, Beatriz continuou. Mas não é só isso. Tem mais uma coisa. Ela tirou um envelope da bolsa. Dentro do envelope havia uma escritura. O terreno onde ficava o antigo restaurante tinha sido comprado de volta em nome da família Duarte. Isso não faz sentido, Carolina murmurou, franzindo a testa. Por que alguém faria isso sem querer nada em troca? Seu Jorge segurou o papel, sua expressão tensa. Isso pode ser um truque. Não aceito esmolas desse tipo sem saber a verdade. Carolina encarou o documento, sua mente já trabalhando em uma possibilidade incômoda. Alguém estava tentando consertar o passado, mas será que era por arrependimento genuíno ou apenas por culpa? No outro lado da cidade, Marcelo revisava relatórios em seu escritório. Não eram balanços financeiros desta vez, mas histórias de vida. Cada pasta representava uma família que ele tinha ajudado nas últimas semanas. Seu celular tocou. Era Daniel. Os Duarte receberam a notícia, disse o advogado sem preâmbulos. E? Marcelo perguntou, seu coração acelerando. Carolina desconfia, ela é inteligente demais para não perceber que algo está acontecendo. Marcelo suspirou. Ela não pode saber que fui eu. Por quê? Daniel perguntou. Tem medo que ela não acredite na sua mudança? Tenho medo que ela pense que estou tentando comprá-la, Marcelo admitiu. Isso não é sobre dinheiro. Nunca foi. Do outro lado da linha, Daniel ficou em silêncio por um momento. Sabe, Vasconcelos, talvez você tenha mesmo mudado. Naquela noite, Marcelo dirigiu até o bairro da Vila Mariana. Parou em frente ao terreno do antigo restaurante. No dia seguinte, uma equipe começaria a reforma do local. Em alguns meses, o cantinho do Duarte poderia reabrir suas portas. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua equipe jurídica. Mais 3 famílias tinham aceitado o acordo de compensação.
Mais 3 histórias que ele podia tentar consertar. Olhando para o prédio vazio, Marcelo sorriu tristemente. Sabia que nenhuma quantidade de dinheiro poderia apagar o passado, mas talvez, apenas talvez, pudesse ajudar a construir um futuro diferente. Em casa, Carolina deitou em sua cama, a escritura do terreno em suas mãos. Algo tinha mudado. Alguém tinha mudado. E pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sentir esperança. Carolina caminhava distraída pelo shopping da Vila Mariana, carregando pastas de seu novo emprego quando esbarrou em alguém. Me desculpe, Ela começou, parando ao reconhecer Marcelo. O tempo pareceu congelar. Era a primeira vez que se viam desde aquela noite no jantar beneficente. Ele parecia diferente, mais magro, com pequenas olheiras sob os olhos. Carolina, ele disse seu nome, como se estivesse reaprendendo a respirar. Ela ajeitou as pastas em seus braços, tentando manter a compostura. Senhor Vasconcelos, não precisa me chamar assim, ele falou suavemente. Não sou mais seu chefe. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Ao redor, pessoas passavam apressadas, alheias ao momento tenso que se desenvolvia. Soube que está trabalhando com o Daniel agora, Marcelo comentou, tentando soar casual. Sim, ela respondeu. No escritório de advocacia dele. É diferente. Marcelo assentiu, seus olhos percorrendo o rosto dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Carolina, Não. Ela o interrompeu gentilmente. Por favor, não precisa dizer nada. Preciso sim, ele insistiu. Tenho pensado muito, sobre tudo. Carolina notou algo diferente em sua voz. Uma vulnerabilidade que nunca tinha ouvido antes. As coisas estão mudando por aqui, ela comentou, olhando ao redor do shopping. Você ficou sabendo? Várias famílias do bairro estão recebendo propostas de compensação. É o mínimo que merecem, ele respondeu sem desviar o olhar. Carolina estreitou os olhos, Study em seu rosto. Foi você? Marcelo apenas deu um pequeno sorriso triste. Como está seu pai? Melhor, ela respondeu, ainda tentando processar suas suspeitas. Nós recebemos uma notícia inesperada recentemente sobre o terreno do restaurante. Que bom, ele disse simplesmente. Ficaram em silêncio novamente, mas desta vez era diferente. Menos tenso, mais contemplativo. Preciso ir, Carolina finalmente falou. Tenho uma reunião. Claro, Marcelo assentiu. Foi bom te ver, Carolina. Ela começou a se afastar, mas parou e se virou. Marcelo? Era a primeira vez que o chamava pelo primeiro nome. Ele sentiu seu coração saltar. Seja lá quem estiver ajudando essas famílias, ela disse suavemente. Está fazendo a coisa certa. Marcelo ficou parado, observando enquanto ela se afastava. Em seu peito, uma sensação estranha se instalou. Não era mais aquela dor aguda da culpa, mas algo mais leve, algo parecido com esperança. No caminho para sua reunião, Carolina sorriu discretamente. Talvez Daniel estivesse certo. Talvez algumas pessoas pudessem mesmo mudar. 3 meses se passaram desde o encontro no shopping. O antigo terreno do cantinho do Duarte fervilhava com a reforma em andamento. Seu Jorge passava horas observando os trabalhos, seus olhos brilhando com uma vida que há muito não demonstrava. Carolina também acompanhava as mudanças, não apenas do restaurante, mas de todo o bairro. As pequenas lojas começavam a reabrir, uma a uma. Famílias que tinham partido anos atrás estavam voltando, trazendo de volta a alma do lugar. Numa tarde de sábado, ela estava ajudando o pai a escolher as novas mesas para o restaurante quando viu Marcelo. Ele conversava com um grupo de ex-comerciantes do bairro, sua postura diferente da que ela conhecia. Não havia mais aquela arrogância, aquela necessidade de dominar. Aquele não é seu ex-chefe? Perguntou seu Jorge, seguindo seu olhar. Ela respondeu, observando como Marcelo ouvia atentamente um senhor que gesticulava animadamente. Engraçado, seu pai comentou. Ele tem aparecido muito por aqui ultimamente. Carolina sabia. Tinha ouvido as histórias, como ele estava pessoalmente envolvido na revitalização do bairro, como passava horas conversando com os antigos proprietários, aprendendo sobre suas histórias. De repente, Marcelo olhou em sua direção. Seus olhares se encontraram e ele sorriu. Não aquele sorriso controlado de executivo, mas algo mais genuíno, quase tímido. Oi, ele disse aproximando-se. Senhor Duarte, como está? Seu Jorge o estudou por um momento. Melhor, muito melhor. O restaurante está ficando bonito,
Marcelo comentou olhando para a construção. Está sim, seu Jorge respondeu. Sabe, é estranho, depois de tanto tempo, ter uma segunda chance. Carolina observou a troca entre os dois homens. Seu pai, que tanto tinha sofrido por causa das ações de Marcelo, agora conversava com ele sem amargura. E Marcelo a surpreendia a cada dia. Vou ver como está a entrega das cadeiras, seu Jorge disse, deixando os dois sozinhos. Você realmente mudou, Carolina falou baixinho. Marcelo enfiou as mãos nos bolsos, um gesto nervoso que ela nunca tinha visto antes. Estou tentando, todo dia. Por quê? Ela perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Porque algumas pessoas nos fazem querer ser melhores, ele respondeu simplesmente. Mesmo que seja tarde demais. Carolina sentiu seu coração acelerar. O homem à sua frente não era mais aquele executivo frio que conhecera. Era alguém que tinha aprendido a mais difícil das lições, que poder verdadeiro vem da capacidade de admitir erros e tentar consertá-los. Talvez, ela disse suavemente, nunca seja tarde demais para mudar. Una conmovedora historia de amor entre un poderoso millonario y una humilde madre soltera, unidos por un matrimonio de conveniencia que se transforma en amor verdadero. Cuando el arrogante CEO debe casarse para heredar el imperio familiar, encuentra en una luchadora madre la solución perfecta para sus problemas. Sin embargo, el destino tiene otros planes cuando la enfermedad de un niño inocente los une más allá del contrato, enseñándoles que el amor verdadero vale más que cualquier fortuna. Una apasionante historia de romance, sacrificio y redención que demuestra que los sentimientos más auténticos nacen en los lugares más inesperados. Uma semana antes da reinauguração do Cantinho do Duarte, Carolina encontrou Marcelo supervisionando a instalação do novo letreiro. Ela observou escondida, como ele interagia com os funcionários, paciente, atencioso, tão diferente do executivo autoritário que conhecera. Vai ficar aí escondida? Ele perguntou sem se virar, um pequeno sorriso nos lábios. Como soube que era eu? Ela perguntou, aproximando-se. Seu perfume, ele respondeu simplesmente. Sempre soube quando você estava por perto, mesmo no escritório. Carolina sentiu seu rosto corar. Era estranho como, depois de tanta história, pequenos momentos como esse ainda a afetavam. Precisamos conversar, ela disse, sobre nós. Marcelo assentiu, dispensando os funcionários com um gesto gentil. Caminharam até um café próximo, o mesmo onde ela costumava encontrar Daniel. Tenho observado você, Carolina começou mexendo seu café. Nos últimos meses, como tem mudado, como tem ajudado as pessoas. Carolina, ele tentou interromper, mas ela ergueu a mão. Deixe eu terminar. Não quero um conto de fadas, Marcelo. Não quero promessas grandiosas ou gestos extraordinários. Quero algo real. Ele a encarou, seus olhos revelando uma vulnerabilidade que antes escondia do mundo. Se formos tentar isso, ela continuou, será nos meus termos. Sem poder, sem jogos, sem aquela dinâmica de chefe e assistente. Precisamos começar do zero, como iguais. É tudo o que eu quero, ele respondeu suavemente. Só uma chance de te conhecer de verdade, de ser conhecido por você. O verdadeiro eu, não aquela pessoa que eu fingia ser. Carolina sorriu, estendendo sua mão sobre a mesa. Marcelo a segurou, sentindo como seus dedos se encaixavam perfeitamente. Vamos devagar, ela disse. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ele repetiu, mas desta vez sem esperar por suas mãos. Ele sabia que ainda não era hora. Carolina respirou fundo. Preciso ver até onde essa mudança vai. O que aconteceu entre nós não se resolve em um café. Marcelo assentiu. Não estou pedindo pressa. Só quero a chance de te provar que sou diferente. Ela sorriu de leve. Veremos. Sabe, Carolina comentou, parando em frente ao restaurante. Meu pai sempre dizia que amor é como cozinhar. Precisa de paciência, de cuidado. E às vezes você precisa começar tudo de novo para fazer direito. Marcelo sorriu, apertando levemente sua mão. Então vamos fazer direito desta vez. Ali, sob o novo letreiro do Cantinho do Duarte, dois corações machucados pelo passado começavam sua jornada de cura. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria real. E às vezes, é tudo o que o amor precisa para florescer, uma chance de ser verdadeiro. Um ano depois, o Cantinho do Duarte estava lotado em mais uma noite de sexta-feira. O cheiro de temperos caseiros preenchia o ar, misturado com o som de risos e conversas animadas.
Seu Jorge, de volta à cozinha, comandava sua equipe com a mesma paixão de anos atrás. Carolina observava tudo da entrada do restaurante, seu coração transbordando de felicidade. O bairro tinha recuperado sua alma. As pequenas lojas prosperavam novamente, as famílias tinham voltado, e a comunidade estava mais unida do que nunca. Pensando em quê? A voz de Marcelo a surpreendeu por trás, seus braços envolvendo sua cintura com carinho. Em como tudo mudou, ela respondeu, recostando-se nele. Em como nós mudamos. O ano que passou não tinha sido fácil. Construir confiança leva tempo, e eles tiveram que aprender a se conhecer novamente, desta vez sem máscaras ou posições de poder entre eles. Marcelo tinha mantido sua palavra. A Vasconcelos Enterprises ainda era uma das maiores empresas do país, mas agora operava com uma nova filosofia. Cada aquisição era feita com consideração pelo impacto humano. Cada decisão levava em conta as comunidades afetadas. Sabia que foi aqui que te vi pela primeira vez? Marcelo comentou, olhando para o interior do restaurante. Antes de você trabalhar para mim, você estava ajudando seu pai, sorrindo para os clientes. Eu estava fazendo a avaliação inicial do bairro e algo em você me chamou a atenção. Carolina se virou em seus braços, surpresa. Nunca me contou isso, porque na época eu ignorei o que senti, ele admitiu. Enterrei aquela memória junto com qualquer outro sentimento que pudesse me distrair dos negócios. Do outro lado do salão, seu Jorge acenou para eles, um sorriso conhecedor em seu rosto. Ao seu lado, Beatriz servia as mesas com a mesma dedicação que a irmã tinha anos atrás. Quer dançar? Marcelo perguntou quando a banda começou a tocar uma música lenta. Carolina sorriu, deixando-o conduzi-la até o pequeno espaço entre as mesas. Outros casais se juntaram a eles, incluindo Daniel, que dançava com sua nova namorada. Às vezes ainda me pergunto, Carolina sussurrou enquanto dançavam, se tudo isso é real. É mais real do que qualquer coisa que já vivi, Marcelo respondeu, seus olhos encontrando os dela. Você me ensinou que poder verdadeiro não está no controle ou no dinheiro, está na capacidade de mudar, de admitir erros, de amar. A música continuava suave, embalando os casais que dançavam. O cantinho do Duarte, mais uma vez, era palco de histórias de amor, algumas começando, outras como a deles, provando que às vezes os caminhos mais longos são os que levam aos destinos mais bonitos. Te amo, Marcelo sussurrou em seu ouvido, e prometo passar o resto da vida provando que mereço seu amor. Carolina sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Você já provou, ela respondeu. A cada dia, a cada pequeno gesto, a cada momento em que escolhe ser esta pessoa maravilhosa que sempre existiu dentro de você. E ali, no mesmo lugar onde sua história tinha começado, eles continuavam escrevendo seus capítulos. Não era um conto de fadas. Era melhor que isso. Era real com suas imperfeições e desafios, mas também com um amor que tinha sido forte o suficiente para transformar não apenas suas vidas, mas todo um bairro. Era um amor que tinha levado tempo. E talvez fosse exatamente por isso que era tão especial. Se você se emocionou com a história de Carolina e Marcelo, com essa transformação através do amor e da redenção nas ruas de São Paulo, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. Afinal, todos nós já passamos por momentos de transformação, e às vezes precisamos de uma segunda chance para fazer a coisa certa. Adoraria saber de que parte do Brasil ou do mundo você está assistindo esta história. Conte nos comentários de onde você é e se já viveu uma história de amor que precisou de tempo e paciência para florescer. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fazem nosso coração bater mais forte. Juntos vamos espalhar mais amor e esperança por aí.